Fala galerinha do nono ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai fazer a correção do capítulo 7 do livro suplementar de vocês. Bom, vamos lá, moçada. Começa assim, exercício número 1. A página, qual é a página? Deixa eu ver aqui embaixo. Página 100. Número 1 diz o seguinte. No século XIX, os estudos realizados por Matthias e Theodor Schwann lhes propuseram afirmar que todos os seres vivos são formados por células. No entanto, ainda havia cientistas que acreditavam que as células podiam surgir espontaneamente. Somente após os trabalhos como o da descrição detalhada do processo de divisão celular feitas por Walter Fleming em 1882, a teoria celular foi aceita definitivamente pela comunidade científica. Quais são os 3 pontos fundamentais da teoria celular? Os 3 pontos são que todos os seres vivos são formados por células. Segundo ponto, as células são provenientes da reprodução de células já existentes. E ainda que as células são a unidade funcional da vida. Show de bola? Ou seja, todas as atividades de um indivíduo acontecem dentro da célula, todo o seu metabolismo. 2. Com a invenção dos microscópios, a humanidade descobriu um novo mundo formado por micro-organismos e células. 2 microscópios de uso comum atualmente são o microscópio óptico e o eletrônico. Cite 2 diferenças entre esses 2 equipamentos. Bom, moçada, o óptico usa lente de cristal e usa luz. Show? Usa feixe de luz. Já o eletrônico, ele vai usar lentes eletromagnéticas e feixes de elétrons, beleza? E isso vai fazer com que o eletrônico consiga ampliar e consiga dar uma nitidez melhor. B. Em qual deles é possível a visualização da estrutura da membrana plasmática? No microscópio eletrônico, a membrana plasmática é muito pequititinha, o óptico não consegue alcançar. 3. Células procariotas caracterizam as bactérias e as arqueobactérias, pertencem ao reino Monera. Entre outras propriedades, essas células procarióticas diferem das eucarióticas devido ao fato de estas últimas apresentarem, ou seja, olha a interpretação de texto, meus amores, estas últimas, ou seja, as eucariotas têm que as procariotas não têm. Membrana plasmática? Bom, membrana plasmática, meus amores, a procariota tem e a eucariota tem. Transporte ativo de substâncias, as duas vão apresentar isso. Fosfolipídio na estrutura da membrana plasmática, as 2 células vão apresentar isso. Agora, organela membranosa no citoplasma, apenas as células eucariotas irá apresentar isso. Show? Então, a resposta certa, letra D. Vamos para a questão 4. Questão 4 aqui em cima diz o seguinte. Unicamp adaptada. A seguir estão representados 3 modelos de membranas produzidas de forma artificial, contendo os mesmos constituintes da membrana celular dos seres vivos. Aí a gente tem o modelo 1, modelo 2, modelo 3. Aí vem a perguntinha. A qual constituinte da membrana plasmática se refere às letras A, B e C? Bom, vamos analisar aqui, meus amores. Ó. A letra A está aqui, ó. Está mostrando o fosfolipídio da membrana plasmática. Lembre que são 2 camadinhas, nessa posição que está aqui. A letra B está representando as proteínas presentes. E a letra C está representando os glicocálix, feitos de carboidratos das células. Show? Então, é isso daí. A, fosfolipídio. B, proteína. E C, os carboidratos do glicocálix. B. Qual dos modelos 1, 2 ou 3 é atualmente aceito para explicar a estrutura das membranas que ocorre nos seres vivos? Bom, A, B ou C, vamos ver aqui. Qual dessas 3 aqui? Bom, moçada, essa daqui é a que melhor representa a membrana plasmática como conhecemos hoje. Show de bola? Porque a gente tem a bicamada fosfolipídica disposta uma contrária à outra, com proteínas imersas nessa bicamada fosfolipídica.
Segunda parte da pergunta. Por que esse modelo recebe o nome de mosaico fluido? Mosaico fluido, moçada, quer dizer que as estruturas na membrana bicamada fosfolipídica não é fixa. Show de bola? Ela consegue se locomover dentro da bicamada fosfolipídica. Então, o modelo mosaico fluido quer dizer que as estruturas se locomovem dentro da bicamada fosfolipídica. C. Qual função apresenta a estrutura indicada pela letra B no esquema 1? Vamos ter que voltar lá no esquema 1. Esquema 1, letra B, é essa proteína. Essa proteína, moçada, tem função de transporte de substâncias. Substâncias grandes não conseguem atravessar a membrana diretamente. Utilizarão essas proteínas que funcionam como canais que permitem a entrada ou a saída de algumas substâncias. Tá? 5. As guerras travadas na antiguidade era comum salgar as terras ocupadas pelo inimigo, o que inutiliza o solo, pois nenhuma planta cresce nessas condições. Esse costume também foi usado no Brasil colonial para punir inimigos do rei. Um caso famoso foi o de Tiradentes, em 1792. Além de ser sentenciado à morte, ordenou-se que destruíssem a sua casa e salgassem o terreno, para que seus descendentes não mais pudessem viver ali. Utilizando seus conhecimentos sobre o transporte de substâncias através da membrana plasmática, explique por que as plantas não se desenvolvem em um solo que passou pelo processo descrito. Simples, meus amores. Se eu jogo sal no terreno, no solo, vai haver mais sal no terreno, no solo, do que na semente, por exemplo. Então, a semente ela vai perder água para o solo e vai acabar morrendo de desidratação. Então, nenhuma plantinha vai conseguir germinar nesse solo extremamente salgado. Exercício número 6. Vamos lá, verdadeiro ou falso, hein? Com relação aos processos de transporte de substâncias através da membrana plasmática dos seres vivos, assinale verdadeiro ou falso. Primeira afirmação. Quando células animais são colocadas em meio isotônico, ou seja, igual, certamente, depois de um tempo, ocorre a ruptura de suas membranas? Com certeza não, moçada. Se eu coloquei ela no isotônico, a quantidade de sal dentro e fora são semelhantes. Ela vai ganhar e perder água na mesma velocidade. A célula vai ficar do mesmo tamanho. Então, a primeira afirmação, falso. Segunda afirmação, a parede celular existe nas células vegetais e impede que elas ganhem água quando estão em meio hipotônico? Não, meus amores. A parede celular ela não impede a entrada de água na célula. Show de bola? O que ela vai fazer é evitar que a célula exploda de tanta água que ela está recebendo em um meio hipotônico. Então, essa alternativa aqui ela é falsa. Terceira afirmação. Tanto células animais quanto células vegetais perderão água se forem colocados em um meio que apresente maior concentração de soluto que no interior das células. Bom, vamos lá, moçada. Por osmose, a água sempre vai para o lado que tem mais sal. Como o meio, quando a gente diz meio, meus amores, a gente está dizendo a parte de fora da célula, belezinha? O meio ambiente em que ela está ali, o meio, beleza? Como o meio tem mais sal do que dentro da célula, a água vai para o lado que tem mais sal, a água sai da célula e vai para o meio, belezinha? Então, é verdadeira essa afirmação aqui. Quarta afirmação. A parede celular impede o rompimento de células vegetais quando elas recebem um grande volume de água por osmose? Sim, isso sim é verdade. E a última afirmação, uma célula que tem a sua capacidade de gerar energia interrompida apresentará bloqueio do transporte ativo? Verdade. Afinal de contas, meus amores, para fazer transporte ativo é necessário energia. Se eu não estou conseguindo gerar energia, eu também não vou conseguir fazer o meu transporte ativo. Então, essa aqui é verdadeiro, 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 falso, falso. 7. A figura a seguir representa um enterócito. Enterócito é a célula do intestino, tá, meus amores?
Essas células compõem a superfície interna dos intestinos delgado e grosso, realizando a absorção de diversas substâncias, como gotículas de lipídio. Sobre esse assunto, respondo. Aí tem a imagenzinha aqui mostrando o enterócito. Note que o enterócito tem uma especialização de membrana plasmática chamada de microvilosidades, que são essas ondinhas aqui em cima, belezinha? E aqui a gente tem gotículas de gordura. Essas gotículas de gordura, elas são líquidas, tá, meus amores? Se eu dando um zoom, maravilhoso zoom nessa área aqui, percebemos que essas gotículas de gordura estão sendo absorvidas pela célula. Legal. Vamos à pergunta. O processo de transporte de gotículas de gordura representado na figura é um exemplo de endocitose ou exocitose? Bom, moçada, é endocitose, porque endocitose é colocar para dentro da célula determinadas substâncias. Show de bola? B. Explique resumidamente em que consiste o processo representado na figura. Bom, o processo representado na figura está mostrando a pinacitose. A pinacitose, moçada, é quando a célula engloba partículas líquidas. Show? Como é o caso de gotículas de gordura. A célula, em vez de emitir os seus pseudópodes e abraçar, como é o caso da fagocitose, partícula sólida. Pinacitose, partícula líquida. Em vez dela estender a sua membrana, ela começa a dobrar a membrana para dentro, beleza? Como está aqui na imagem, ó. Há uma dobrada para dentro, fazendo com que essa água, esse líquido, que é a gordura, possa ser coletado. Belezinha? Vamos lá, então. 8. Para o estudo da natureza química da membrana plasmática, pode ser usada a técnica de isolamento de membranas em hemácias. Após serem colocadas em uma solução isotônica, as hemácias foram colocadas em um outro meio, o meio 2, resultando na ruptura de células. As membranas podem, então, ser coletadas em 3, tá aqui. Legalzinho. É correto afirmar que o meio 2... Bom, vamos analisar aqui, meus amores. No meio 2, essa célula que estava desse tamanho em uma solução isotônica, esse aqui é o tamanho normal dela, então, já que está em meio isotônico, ao ser colocada no meio 2, nessa aguinha 2, ela ficou gordinha, ela começou a inchar, ela começou a ficar túrgida. Ela foi recebendo tanta água, que ela simplesmente não aguentou e explodiu. Afinal de contas, a gente está falando de hemácia, uma célula animal. Se fosse uma célula vegetal, ela não explodiria porque existe a parede celular. Aí vem a perguntinha aqui, ó. É correto afirmar que o meio 2... Bom, esse meio 2... Bom, vamos lá. A célula está recebendo água. A água vai para o lado que tem mais sal. Então, dentro da célula é hipertônico e o meio é chamado de hipotônico. Então, a resposta certa vai ser a letra C. É hipotônico em relação às hemácias. O meio 2 é hipotônico em relação às hemácias, por isso que as hemácias ganharam água e ficaram aí gordinhas. 9. Analisando o esquema a seguir, assinale a alternativa que nomeia corretamente os processos representados pelos números 1, 2 e 3, respectivamente. Então vamos lá, meus amores. No número 1, eu estou englobando, eu estou estendendo a minha membrana plasmática para pegar uma partícula sólida. No número 2, eu estou dobrando a minha membrana plasmática para dentro para pegar uma partículazinha pequenininha que parece ser líquida. Beleza? E no exemplo 3, eu estou pegando produtos do meu retículo endoplasmático, proteínas, jogando no meu complexo de Golgi. O meu complexo de Golgi está empacotando e eu estou jogando para fora. Esse processo de número 3 é o processo de exocitose. Exo significa externo, tá, meus amores? Então, a exocitose é jogar para fora da célula determinada substância. Esses dois aqui são tipos de endocitose. Como esse carinha aqui é uma partícula sólida e eu estou emitindo pseudópodes, eu vou dizer que é uma fagocitose. E esse daqui, como dobrou para dentro, tudo indica que seja uma pinacitose. Show? Então, ficou pinacitose,
ficou fagocitose, pinacitose e exocitose. Letrinha B. Vamos para a nossa última questão. Exercício de número 10. Está mostrando o seguinte. Observe a seguir um tecido vegetal visto ao microscópio óptico sem o uso de corante. Esse tecido foi colocado em uma solução hipotônica. Prestem atenção. O exercício já te disse que está em uma solução hipotônica. Bom, está com pouco sal no meio. Dentro da célula tem mais sal do que na solução hipotônica. Legal, beleza. Então vamos para as alternativas. Qual é a organela da célula vegetal que armazena a água que entra por osmose? Bom, quem armazena a água na célula vegetal, moçada, são os vacúolos. Show? B. Por que a célula vegetal não estoura, mesmo que seu volume aumente, devido à parede celular feita de celulose e, em alguns casos, também feita de lignina? C. O que ocorreria às células desse tecido se eles fossem colocados em uma solução hipertônica? Bom, vamos lá. E se eu pegasse esse tecido, que estava numa solução hipo e ficou gordinha, e jogasse numa solução hiper? Bom, aconteceria que as células iriam perder água para o meio, deixando esse tecido mais murcho, mais flácido. Beleza, meus amores? Bom, essa foi a correção do capítulo 7. Espero que vocês tenham curtido essa aulinha de hoje. Beijão, tô morrendo de saudade de vocês. Até a próxima.